você que se liga no canal do blog do Augusto Júnior no YouTube, mais um vídeo sobre misticismos, mistérios e lendas da Pedra do Castelo. E quem irá nos ajudar dessa vez a contar esses mistérios é o historiador e professor Paulo Clímaco. E aí, Paulo, esse lugar aqui, você, professor de história, claro, um profundo conhecedor da região, esse lugar aqui, o que não faltam é histórias. Exatamente, Augusto. A Pedra do Castelo, ela é carregada de muita história, e não poderíamos deixar de não enfatizar as lendas que carregam esse lugar e que são textos relatados da história oral há muitos anos atrás. E, claro, hoje é o momento ideal para que nós possamos contar essas lendas no sentido noturno, né, para que dê mais ênfase e mais valor histórico para esse momento importantíssimo que cerca a Pedra do Castelo. E você que acompanha o nosso trabalho e já é inscrito no canal, ative o sininho para receber as notificações se ainda não tiver ativado. Comente dizendo o que está achando deste vídeo. Você que já conhece a Pedra do Castelo, já conheceu, tem alguma passagem, algum relato de algo que aconteceu com você aqui na Pedra do Castelo? Deixe nos comentários o que você já presenciou na Pedra do Castelo. Paulo, a Pedra do Castelo, como dissemos, é cercada de muitas lendas. As principais, a lenda da Santa, a lenda do Rei e a lenda do Guardião. Essas estão intimamente ligadas no imaginário popular de Castelo do Piauí. Exatamente, como eu falei, essas lendas, elas acompanham o povo castelense, o povo marvoense, desde os primórdios, desde quando foi encontrado a imagem de Nossa Senhora do Desterro neste local. Aqui é a primeira matriz, aqui é a primeira igreja da nossa padroeira, daquela que viria a ser a padroeira de Castelo do Piauí nos dias atuais. E muitas outras lendas fazem parte desse imaginário popular. E poderíamos trazer, Augusto Júnior, um pouco do que significa as lendas, né? Na questão da história grega, por exemplo. A questão de mitos e lendas, ela surge na Grécia Antiga. E nós aqui em Castelo do Piauí podemos ter essa riqueza de detalhes do imaginário popular. Para você que se liga no canal do blog do Augusto Júnior, o canal é também cultura. Agora nós iremos ao, talvez, o lugar mais místico da Pedra do Castelo, que é o Quarto Escuro. Lá iremos conversar, principalmente saber a história da lenda da Santa que teria aparecido aqui. Fica com a gente. Uma das principais lendas da Pedra do Castelo é que teria sido em um dos seus compartimentos que teria sido encontrada, Paulo, a imagem de Nossa Senhora do Desterro. Inicialmente, ser a santa de devoção da então fazenda Rancho dos Patos, posteriormente se tornando a padroeira da cidade de Castelo do Piauí. Conta aí para quem está nos assistindo como é exatamente essa lenda, como se desenrolou essa história. Pois é, Augusto, essa lenda, ela narra exatamente a história da padroeira de Castelo do Piauí. E esse local teria sido exatamente uma espécie de capela primitiva, capela natural, e teria sido encontrada a imagem de Nossa Senhora, posteriormente Nossa Senhora do Desterro, uma imagem que alguns tendem a dizer, principalmente alguns teóricos, né, Augusto, teriam dito que seria feito da própria rocha, do arenito. Teria sido uma imagem esculpida de propósito. Por quê? Porque era um período, Augusto, de uma época em que os padres jesuítas estavam fazendo um trabalho de catequização em todo o território do Brasil colonial. Paulo, você como historiador, podemos dizer que seria uma medida
para frear o avanço do protestantismo, seria uma medida da Contra-Reforma? Essa era uma medida da Contra-Reforma, inclusive padres treinados por Inácio de Loyola. Eles foram treinados, era tipo um treinamento militar para terem resistência, caminhar longos percursos, e a missão deles era catequizar. O que nós tínhamos aqui? Muitas tribos nativas. Então, o que me leva a crer, como historiador e pesquisador, que os padres jesuítas teriam sim utilizado esse local para catequização. Aqui eram missionários, e aqui eles teriam deixado a imagem para que ela pudesse ganhar popularidade e as pessoas pudessem se tornar cristãos, mesmo sendo um cristianismo popular. E assim aconteceu. E assim aconteceu. Um vaqueiro teria encontrado a imagem aqui, e como já tinha um núcleo do povoado, porque tinha a fazenda, e a fazenda tinha um dos pontos-chave da fazenda era exatamente destinar um pedaço de terra para a igreja. Lá era construída a capelinha. Então, o que foi que aconteceu? Exatamente isso. Já tinha o território da fazenda, e a fazenda doou um pedaço de terra justamente para construir a primeira capelinha. Então, levaram a imagem daqui encontrada aqui. Construíram uma capela na fazenda de gado. Na fazenda de gado, Rancho dos Patos. E o que é mais interessante, Augusto, com a ajuda do povo, eram carregado madeiras de longe, foi feita com contribuição do próprio povo. Lembrando que com a construção da capela, da primeira capela, 1742 é o registro. Passa a condição de freguesia. Exatamente. A fazenda, o rancho, a fazenda da pecuária, Rancho dos Patos, ela é elevada a uma nova nomenclatura, a categoria de freguesia, porque freguesia era um desmembramento das dioceses, das igrejas maiores, em pequenas capelas, assim como foram algumas das primeiras vilas do Piauí. Elas primeiramente foram uma fazenda, posteriormente uma freguesia. Antes da construção da capela, a então fazenda Rancho dos Patos estava ligado à freguesia de Santo Antônio do Surubim, Campo Maior, exatamente. Campo Maior. Com a construção da capela, passa a ser uma freguesia com o nome de Nossa Senhora do Desterro, do Rancho dos Patos. Exatamente, Nossa Senhora do Desterro, do Rancho dos Patos. Isso, inclusive, é mencionado por Luiz Motti. Isso também é mencionado nas revistas, chamada Revista Diocese, onde ela relata as histórias das primeiras capelinhas do território piauiense. Bom, diz a lenda que a imagem foi levada daqui, construída a capela, postada lá, só que misteriosamente ela desaparecia de lá e reaparecia novamente. É isso que eu vou contar agora. Então, o que aconteceu? Construíram uma capela e colocaram a imagem de Nossa Senhora do Desterro, a imagem que foi encontrada aqui. E aí, misteriosamente, ela sumia, desaparecia. As pessoas em procissão imaginavam que ela estaria aqui no quarto escuro, novamente, porque aqui tem, inclusive, pessoal, um oratório natural, um altar onde ela teria sido encontrada. Então as pessoas viam novamente com o pároco, e quando chegava aqui, realmente confirmado, ela se encontrava aqui, estava em seu oratóriozinho natural. Isso aconteceu repetidas vezes? Várias vezes, repetidas vezes. Isso é narrado por várias pessoas, baseado na história oral, né, na memória das pessoas, e levavam ela novamente para a capela, mas até que resolveram fazer uma cela com grades e acorrentar a imagem de Nossa Senhora do Desterro. O que aconteceu? Qual foi a consequência disso? Ela acabou, né, se encantando, e uma mulher teria visto ela como se ela estivesse flutuando, Augusto. Nas fendas do interior do castelo? Não, ela viu ela desaparecendo, saindo da capela, como se ela estivesse flutuando, como se fosse um anjo. E essa mulher teve um desmaio, e a partir daí, ninguém mais conseguia ver a imagem de Nossa Senhora de Desterro. Inclusive, vieram aqui para vê-la novamente, só que o quarto era tão escuro que era necessário vela benta. Nem outra luz não clareava, só vela benta. Só munidos de vela benta conseguia entrar no quarto. Só munidos de vela benta é que conseguiu entrar e clarear o quarto escuro. Mas também não viu mais Mas também não viu. E há relatos que as pessoas que tinham muita fé, imbuídos de muita fé, conseguiu vê-la. Inclusive, isso acontece até hoje, pessoal. Até hoje, pessoas devotas de Nossa Senhora do Desterro, romeiros, pessoas mais tradicionais, Paulo, conseguem ver a imagem de Nossa Senhora do Desterro. Podemos afirmar que o principal fluxo de visitação à Pedra do Castelo é em prol do turismo religioso. E por conta, podemos até assim, dizer novamente, desse achado e também de Castelo, inicialmente a fazenda de gado Rancho dos Patos ser uma espécie de corredor migratório para o Ceará,
fez com que o nosso lugar fosse uma das 6 primeiras vilas do Piauí? Com certeza. Era um território rico, para começar, um território muito rico. E aí a extensão das fazendas, ela ocorria em espaços onde tinha uma terra apropriada para isso. E além do mais, tinha também a questão dos nativos. Um outro problema grave era a possível invasão de outros países, como franceses ou holandeses. Então, havia uma preocupação da ocupação do território. Então, a igreja ela andava junto por conta, mais uma vez, eu costumo sempre dizer, o regime de padroado. O que esse regime de padroado falava? É que monarquias nacionais, como a Espanha e Portugal, eles tinham a liberdade para justamente expandir o catolicismo em territórios onde eles viessem a colonizar. Foi o que aconteceu aqui com a província do Piauí e com todo esse território. Por falar em franceses, é pauta também para outro vídeo aqui no canal do blog do Augusto Júnior, o massacre do Padre Pinto. Talvez os nativos dessa região ligados aos franceses, com uma certa rivalidade com os padres jesuítas que catequizaram principalmente a região do Ceará. Mas isso é pauta para outros vídeos. Agora vamos continuar aqui na Pedra do Castelo e contar outras lendas. Outra lenda muito conhecida da Pedra do Castelo é a do Guardião, o Guardião da Pedra do Castelo. Esta formação rochosa é protegida por uma espécie de guardião que já deu ar da graça várias vezes e já apareceu algumas vezes relatos de pessoas que já viram crianças, homens, mulheres e que, no final da história, não estava junto com ninguém, de nenhum grupo. Paulo, você, como historiador, inclusive ouvindo relatos, escreveu essa história. O que foi exatamente que você ouviu? Quem teria vindo aqui e presenciado o quê? Então, Augusto, essa lenda, ela chegou até mim em 2005. Um casal vindo de Teresina até Castelo, eles teriam tido a ideia de passar por aqui. Eu fico todo arrepiado, porque talvez por eu ter sido a pessoa responsável por retratar, registrar a escrita a partir do relato oral desse casal, e eles teriam vindo até aqui, no portão de entrada, que é o que nós chamamos de salão de entrada do castelo, e eles teriam sido abordados por uma criança, um menino. E aí eles, surpresos com aquele menino no horário daquele sozinho, Augusto, e perguntaram, né, quem era ele. Ele disse que era o guardião, e o guardião perguntou para eles, para o casal, se eles queriam visitar a pedra. Eles disseram que sim. E aí o menino disse, pois eu vou mostrar para vocês. E esse menino teria andado por todos os compartimentos, todos os quartos, subiu, contado tudo e mostrou o castelo para o casal. E o casal, logicamente, estranhou por ele estar sozinho aqui, em um horário já meio que impróprio para uma criança. E aí o casal perguntou para o menino se ele não tinha medo de ficar aqui sozinho. E ele disse que não tinha medo de ficar aqui sozinho. Que aqui era a casa dele, que ele é quem protegia, é quem era o guardião que recebia as pessoas. Não poderia sair daqui. Mas aí, o mais interessante, Augusto, é que o casal levou o menino dentro do carro até a uma distância um pouco mais afastada aqui da pedra, que era onde tinha a cancela de entrada para cá, e o tempo todo conversando. Mas seus pais não brigam por você ficar aqui? Ele disse, não, meus pais não brigam. E você não quer ir com a gente, não mora na cidade não? Ele disse, não. E aí ele foi até a cancela com o casal, e aí ele abriu a cancela para o casal, e o casal disse, mas você vai ficar sozinho aqui? Ele falou, vou ficar. Eu sou o guardião da pedra. E quando o casal entrou no carro, Augusto, que passou a cancela, que olharam para trás, misteriosamente o menino tinha sumido. Não tinha nem rastro. Não tinha nem rastro. Isso foi questão de fração de segundo. Desapareceu a criança. E aí eles, simplesmente assustados, chegaram na cidade e perguntaram se não tinha nenhuma criança que tinha sido desaparecida e se essa criança não estava
se as pessoas não sabiam, porque eles tinham visto uma criança aqui na Pedra do Castelo, se nenhum pai ou mãe tinha procurado uma criança que teria sumido e estaria aqui na Pedra do Castelo. E as pessoas disseram que não tinha essa criança aqui. Então eles ficaram assim, abismados, porque eles conversaram, eles visitaram, a criança mostrou todos os compartimentos, e assim foi o que me relataram e eu registrei a lenda do guardião da Pedra do Castelo. Eu relatei em primeira mão como uma criança, mas conforme o Carlinhos já ouviu e outras pessoas, ele se apresenta em outros corpos, né, de adulto ou de mulheres, mas ele sempre diz: eu sou o guardião da pedra. É mais uma história ou mais uma lenda da Pedra do Castelo. Também está lá no blog do Augusto Júnior, quem quiser ler, augustojr.com.br. Você vai encontrar muitas histórias semelhantes a essa, bem como a muitos aspectos de nossa região. Paulo, contam os mais antigos moradores da região que esta formação rochosa era um castelo de verdade, um castelo medieval. E aí, que história é essa? Augusto, é mais uma, né, digamos assim, relíquia da memória das pessoas que viviam nessa região. E, na verdade, essa pedra, esse monumento tem sim uma semelhança gigantesca com quem conhece a história das eras históricas, né, registrado pelos teóricos, pelos livros, que ele realmente tem muita semelhança com os castelos medievais. O período da Idade Média, Augusto, como você pode ver, os castelos medievais eles eram feitos de pedra, né, os mais rústicos, podemos dizer assim. Então a semelhança é impressionante. Eu falo da semelhança arquitetônica, né, do formato, da estrutura, dos compartimentos, sombrio, robustos, paredes grossas, torres. Augusto, o cinegrafista Moisés vai pegar, as torres são perfeitas, exatamente como são as torres dos castelos medievais. E que história é essa da lenda do rei? Rei malvado, cruel, perverso? Com certeza, essa é uma associação exatamente aos reis que existiam na Idade Média. Tinha reis muito perversos e que realmente faziam orgias, promoviam festas com bebidas, com mulheres, com homens. Haviam reis que compartilhavam tanto questão de homens como mulheres. Então, a lenda que é relatada aqui, que aqui habitava um rei perverso que costumava realizar orgias, festas com bebidas e mulheres e jovens, né? Jovens, homens e mulheres, e eles os convidavam da região para essas festas, e eram festas macabras, né? Porque acabavam sendo meia-noite e ele mandava trancar as portas do castelo. No final das orgias existia um certo ritual. Depois das orgias de questão sexual, né? Bebidas, todo mundo embriagado, e depois de tudo isso existia um ritual, uma carnificina, não é? Podemos dizer que muitas civilizações faziam isso, Augusto, de oferecer pessoas a deuses, né? E talvez fosse isso para que o rei continuasse com seu poder imortal, a questão dessa carnificina, dessas orgias. E essa perversidade teria chegado aos ouvidos de Deus, ao Pai Celestial, e ele teria enviado 2 anjos que, disfarçados, esses 2 anjos foram convidados, exatamente, foram convidados como pessoas da região, como jovens da região, que eram comum ele convidar, e esses 2 anjos se apresentaram como jovens, foram convidados para uma dessas festas. E aí o que você sabe o que aconteceu, segundo a lenda, reza a lenda que teve a festa com muita comida, com muita bebida, dança e tudo, e aí quando o rei se preparava para mais uma vez mandar os seus soldados matar a todos, os anjos se rebelaram e aí castigaram o rei, transformaram o rei e todos que se encontravam no interior do castelo em pedra, e deixaram, Augusto, uma insígnia, um código sagrado, um código celestial, para que, bem escolhido, para que se alguém decifrar,
esse código, o castelo voltaria novamente a ser como antes. As suas atividades normais, o rei perverso e continuaria fazendo as suas maldades, mas tem um problema, Augusto. Ninguém quer decifrar esse código. Primeiro, por que não quer decifrar? Porque quem decifrar o código morre. Então essa foi a mensagem deixada pelos anjos. Paulo, é comum se ouvir aqui na região que em certas noites dá para ver luzes saindo do castelo, ouvir gargalhadas, sons de violino. Não seria, Paulo, e para quem está nos assistindo, o exato momento em que a formação rochosa está reencarnando os antigos convivas que aí habitavam? Sim, Augusto, e principalmente num dia como esse hoje, sexta-feira. Então, assim, é comum as pessoas ainda ouvirem as gargalhadas, como se ele estivesse divertindo, né? Como se ele estivesse... E também os murmúrios, o sofrimento, não é? Na hora da morte, da carnificina, da violência com que era empregada, se escuta. Luzes, som de orquestra, som de música, tudo isso se ouve... Há relatos até de pessoas aqui da região que aqui existia uma luz, que essa luz era tão forte, que deixava a impressão da noite ser parecida com o dia. Esse texto também está no blog do Augusto Júnior. Inclusive o Chico Catita, que é antigo morador aqui da região, Chico Catita de saudosa memória, quando criança morava aqui na região do Bonito, próximo à Pedra do Castelo, e há relatos dele com o pai dele e outras pessoas que também viram essa luz saindo da Pedra do Castelo. Além dele, outras pessoas também aqui da região. Exato, Augusto. Não só é esse pessoal mais velho que já viram. Outras pessoas, em tempos bem mais atuais, já viram essa luz, já ouviram essas vozes, já escutaram músicas. Tenho certeza que o Carlinhos já deve ter, por vários momentos, ouvido esses sons. São os sons emitidos de dentro do castelo de pedra. Então é mais uma lenda que traz muitos requintes de verdade, Augusto Júnior. Essas foram apenas 3 de muitas lendas que cercam a Pedra do Castelo. Como vocês veem durante toda a gravação desse vídeo, estamos aqui nesta noite de sexta-feira gravando um vídeo e contando alguns mistérios, algumas lendas da suntuosa e mística Pedra do Castelo. E quem também está aqui com a gente na gravação deste vídeo, de mais um conteúdo para o blog do Augusto Júnior no YouTube, é o Benício Lima, amigo nosso e companheiro aí de tantas jornadas aí, nessas incursões que fazemos ao interior do município de Castelo. E aí, Benício, hoje, sexta-feira e 13, tem algum... Assim, não foi nada combinado, mas a sexta-feira 13 é tida como um dia também muito místico. Um dia muito místico, né? Cheio de mistérios, cheio de lendas, digamos assim, cheio de energias, né? Um dia de sorte, um dia para uns e outros nem tanto. Porém, hoje foi um dia que culminou com toda essa história, com toda essa conversa, com todo esse resgate histórico junto à Pedra do Castelo, de relatos de pessoas que já não estão mais conosco em vida, né? Mas o importante é o conhecimento, é não deixar morrer essas informações, não deixar acabar. E aí, você que assistiu o vídeo até aqui, gostou do conteúdo? Não esquece, dê um like nos vídeos, comente dizendo o que achou deste conteúdo, coloque sugestões de pautas aí nos comentários, que nós estamos aqui para isso. O blog do Augusto Júnior está para mostrar os aspectos históricos, turísticos e geográficos de Castelo do Piauí, bem como a sua rica cultura.